O final de Stranger Things é uma prova de que existe uma covardia nesta Hollywood moderna. Durante quase 10 anos, Stranger Things ele se vendeu como uma série que respeitava o passado, onde histórias tinham começo, meio e fim, onde escolhas tinham peso e consequências, não eram opcionais. Mas o final da série expôs algo muito maior do que problemas no roteiro. Hoje nós vamos ler uma matéria muito massa lá do site Geeks and Gamers. Essa matéria faz uma crítica e não faz nenhuma concessão. Ela destrincha exatamente porque o desfecho de Stranger Things não foi profundo nem ousado. Foi evasivo, medroso e calculado para não desagradar ninguém. Claro, ninguém da patotinha. E a cada ponto que a gente vai analisando aqui, a gente vai parar, analisar um por um. O destino da Eleven, os relacionamentos deixados no talvez, a obsessão por ambiguidade vazia e o medo de assumir decisões definitivas. Porque isso aqui não é só sobre Stranger Things, é sobre como as grandes franquias estão abandonando a responsabilidade de contar boas histórias. Depois da vinheta, tá no ar Heróis e Mais. Heróis e mais. Olá, queridos heróis! Sem mais delongas, vamos lá para a matéria. Ela começa falando o seguinte: por quase uma década, Stranger Things se vendeu como um retorno ao passado, uma série inspirada em uma época em que as histórias realmente tinham um fim. Pausa só um pouquinho. Puxa pela sua memória. Você lembra quando as séries realmente tinham um final de verdade? Stranger Things começou com uma ideia de união, uma ideia de amizade. Esse foi sempre o foco. A Eleven começa sozinha e de repente se junta com garotos, meninos, e depois aparecem meninas pro grupo. E a amizade, a luta, a união entre amigos, tudo isso se acaba nessa quinta temporada. Você percebeu isso? Vai tomar na peida! O problema não é o final ser triste. O problema é ele não existir de fato. Nesse outro trecho, a matéria fala o seguinte: o final não é ambíguo por ser reflexivo, é ambíguo porque os roteiristas tiveram medo de se comprometer. Meus queridos heróis e heroínas, o grande problema desse final é justamente a gente sentir, pode não ser verdade, mas o que aparenta pra gente é que os caras tiveram medo de realmente decidir para onde os personagens vão, o que realmente aconteceu com cada personagem. E essa ideia, né, Tony, de é uma coisa ambígua, vocês é que vão decidir se fulana termina com fulana, se isso vai, aquilo outro. Pra gente, isso é covardia. Não, pro cara fazer algo ambíguo, para que a gente possa decidir, tem que ser algo muito bom. Muito bom. Tem que ser muito bem feito, muito bem escrito. Porque do jeito que ficou, a gente sabe a intenção deles. Não foi ambíguo. Não foi pra gente decidir. Lendo essa matéria aqui, a gente lembrou que eles tocaram num ponto da Eleven, que a gente falou no vídeo passado. Se você assistiu os nossos vídeos sobre Stranger Things, você sabe. O destino de Eleven deveria ter sido o ponto central do final. Na sua opinião, meu querido herói, Eleven, ela tinha que morrer mesmo ou sobreviver? Eu acredito que ela sobreviveu. Você pode acreditar que ela morreu. Eu gostaria que ela tivesse sobrevivido. Você pode gostar da ideia do sacrifício verdadeiro dela morrer para salvar todo mundo. O lance é, nenhum de nós está satisfeito, porque a gente não sabe realmente, de fato, se ela sobreviveu ou se ela morreu, se ela se sacrificou. Veja como é covardia isso, cara. Covardia. Qual o problema de você realmente dar um fechamento? Eleven está viva, vivendo ali perto das cachoeiras com o Mike. Ela realmente conseguiu salvar o pessoal e ainda viver feliz para sempre com o menino. A gente já falou, né, Tony, que tem questões ideológicas no meio para isso. Hoje as moças não podem mais terminar com seus príncipes. Então mata ela, pô. Mata, seja corajoso. Se sacrificou, morreu. Isso seria boa escrita. Eu poderia não gostar, poderia preferir ela viva, mas eu iria dizer, poxa, os caras tiveram coragem. Não é o que eu gostaria, mas tá aí. Morreu. Aqui na matéria eles falam, deixa muito bem claro o nosso sentimento. Vivo, talvez morto, morta,
talvez viva, presença simbólica? Claro, por que não? E isso, meus queridos heróis, na nossa opinião, não é respeito ao público, de jeito nenhum. É terceirizar o final. Muita gente está comparando Stranger Things, o final, com o final de Game of Thrones. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar de eu odiar o final e ele ter sido muito mais nocivo para a série, porque na minha opinião Stranger Things não é tão bom, não chega nem perto de Game of Thrones. Mas o final de Game of Thrones, pelo menos, tem coragem de ser uma merda completa, entendeu? Nada de ficar, ai não, Daenerys está viva, ai não, Jon Snow vai ser rei. Não, Jon Snow foi exilado, é uma merda. Ali a Daenerys é louca morta, mesmo, ficou doida mesmo. Isso. Tocou fogo em todo mundo. Mal feito? Mal feito. Mal feito. Não é o final que ninguém queria. Ninguém queria. Foi muito mal feito, apressado, cheio de problemas. Mas pelo menos é aquilo que os caras quiseram fazer. É o final que ninguém queria. É isso aí. Não é ambíguo. Presta atenção, porque a Hollywood moderna tem pavor de respostas definitivas. E hoje o mal não é mal, o bom não é bom, certo? Sempre tem que ter um cinza envolvido em um monte de coisa. O Vecna foi o grande exemplo disso, né? E isso, meus queridos heróis e heroínas, vai muito além de Stranger Things. Como o Tony falou, faz muito tempo que a gente não tem uma série com um final realmente interessante, um final definitivo, uma resposta realmente interessante, mesmo que você não concorde. Você pode ficar pensando sobre aquele final. Vamos dar um exemplo aqui. The Walking Dead. A série se perdeu completamente. Eu nem sei como é que finalizou aquilo ali, porque eu dropei. Faz quantos anos que nós não temos um final igual Breaking Bad, cara? Um final justo, honesto, bem escrito, corajoso, que seguiu realmente a direção que os personagens estavam caminhando. O White terminou realmente como ele tinha que terminar. O Pickman terminou exatamente como devia terminar. Eu só queria que a Scarlett tivesse se fundido no final. Mas tudo bem, bem. Lembra a galera quem é a Scarlett. Não, a Scarlett é a mulher do White, pô, né? Do nosso querido Heisenberg. Desgraçada. Eu não gosto dessa personagem, desculpa aí você que gosta. A matéria fala mais o seguinte, que Stranger Things não terminou com coragem, terminou com hesitação. Meus queridos heróis e heroínas, quando você está contando uma história e essa história não escolhe o que quer te demonstrar, ela não diz nada. Eu sei que tem uma peça de teatro que está contando a história do Vecna, mas eu não assisti essa peça do teatro, eu não sei nem onde tá, eu não sou americano. Eu acredito que é muito temerário, muita falha da Netflix permitir que algo tão importante sobre um personagem fosse feito em um spin-off em uma peça de teatro. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, velho. Sabe por que isso aí não é válido? Porque nós não estamos falando, meus queridos heróis, de uma coisa que está começando agora. Não. 10 anos praticamente de Stranger Things. E as pessoas estão esperando mais e mais explicações. E você pode explicar numa conclusão de arco, você pode explicar numa conclusão de franquia. Eles conseguiram destruir parte dessa franquia, meus queridos. Se não fosse a primeira e a segunda temporada, eu diria que essa série é um fracasso. Não é fracasso... Não é um fracasso, é sucesso. Financeiro, né? É um sucesso. É covarde. Mas é covarde. Fracasso no sentido de contar história, do storytelling. Gente, mais uma vez para ficar claro, a gente não tá querendo gostar do final, não é isso. O que a série mostrou é uma puta covardia. O que os roteiristas ali mostraram que não quiseram realmente contar nada. Que história? Cadê a história desse povo, pô? Um final, ele não precisa ser feliz. Ele não precisa ser um final... Viveram felizes para sempre. E nem precisa agradar todo mundo. Claro. O Breaking Bad a gente já falou. Mas ele precisa ser um final real. Exato. Ele precisa existir, pelo menos. Ele precisa existir, pelo menos. A Eleven está vivendo simbolicamente. Vai tomar no seu... Desculpa, não dá. No fim das contas, meus queridos, o que fica é a frustração de ver uma série que tinha todas as ferramentas para encerrar sua jornada, optar pelo caminho mais seguro e menos honesto. E isso passa diretamente pela influência do identitarismo na escrita.
claro, na nossa opinião. Quando a narrativa começa a ser guiada mais pelo medo de interpretações ideológicas do que pela lógica interna da história, o roteiro perde firmeza. Personagens deixam de servir ao drama e passam a servir a discursos. E discussões narrativas são evitadas para não gerar atrito. Concordamos integralmente com o que foi exposto aqui na matéria do Geeks and Gamers, porque boas histórias exigem posicionamento, não blindagem política. O encerramento de verdade não precisa agradar a todos, precisa apenas ser coerente com o que foi construído. Quando a ideologia passa a pesar mais do que a narrativa, o resultado não é profundidade, é um final diluído, sem impacto e sem coragem. Deixe seu comentário aqui, meu querido herói, o que você achou do nosso bate-papo, da matéria do Geeks and Gamers sobre um final covarde de Stranger Things. Escreve aqui nos comentários, final covarde. Escreve aí pra gente se você concordou. Se você discordou, você coloca covarde não, beleza? Mas comenta. Comenta alguma coisa aí, porque a gente quer saber da sua opinião. Um abraço do Tony. E um abraço do Elcio. E se encontra no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Heróis e mais.